Panorama de mercado, dia 3 de junho, quarta-feira, pré-feriado. Hoje um dia aí de forte queda no nosso mercado. Realização também lá fora. Mercado absorvendo aí, né? Lá fora, depois de vários dias de alta, recordes históricos, uma realização. E aqui a gente tem, né, vários fatores influenciando. Tem o tarifaço agora, novamente voltando à tona em cima do Brasil, né, querendo ser imposto ali pelos Estados Unidos. Tem o cenário interno, eleições, Banco Master, uma série de coisas aí impactando, né? Cenário inflacionário ainda alto, apostas diminuindo no corte da Selic, tudo isso vem fazendo com que a nossa bolsa realize, e especialmente no caso do Brasil, o fluxo estrangeiro ainda bastante vendedor, né? Tivemos nos últimos 45 dias aí o grego vendendo muito forte, terminou maio vendedor e começa novamente aí o mês de junho na venda do estrangeiro. A gente sabe que o estrangeiro faz muito preço e acaba trazendo nossa bolsa para baixo. Então, depois da alta de ontem, de 1,16%, o Ibov aí está caminhando para fechar com mais de 2,20 de queda. Cenário bastante vendedor, fazendo mínima do movimento, chegando a bater 170 mil e 7 pontos na mínima e caminhando ali para, quem sabe na semana que vem, buscar a região do 165, que a gente vem falando há um tempo, média de 200, topo, né, lá de dezembro, é uma região que devemos ter alguma defesa, né, nesse 165 mil, e tá aí já bem próximo de testar. Então, se vier aqui na sexta-feira, pós-feriado, né, amanhã o nosso mercado vai estar fechado, mais um argumento, né, para que hoje nosso mercado tenha uma realização, o cenário já está baixista, ninguém quer dormir aí posicionado, não sabendo o que vai acontecer entre Irã e Estados Unidos. Então a gente pode ver amanhã o mercado lá fora realizando, e aqui na sexta-feira já abrir pesado para vir testar a região dos 165 mil. Né? Então, ficar atento, é uma região bastante provável de teste aí nos próximos dias. Ibov aí fechando com mais de 2,20 de queda. O S&P também realizando hoje, depois de renovar máximas históricas ali por dias consecutivos, uma queda hoje de 0,74 no S&P, tendência intacta, né, claramente de alta, topos e fundos ascendentes, vindo testar a média de 9 como suporte imediato ali na região dos 7.500. Dow Jones uma queda um pouco maior, 1,21%. O Dow Jones está performando pior, né, do que o S&P, especialmente o Nasdaq. As techs estão avançando muito mais aí nas últimas semanas. Dow Jones, depois de subir ontem e renovar a máxima histórica, hoje cai 1,21% e volta ali para fazer o teste da média de 9. O Nasdaq renovou máxima histórica hoje, né, no intraday, bateu aí 30.762 pontos, mas corrigiu, fechou em leve queda de 0,29%, mas ainda muito forte no seu movimento de alta aí nas últimas semanas. Petróleo segue nos últimos dias estressado, vem pelo terceiro dia de alta, né? Ontem estava em queda, virou para alta, subiu meio, hoje está subindo 2,30. Então a gente tem uma possível congestão se formando aqui no petróleo. A máxima do movimento ali foi 120 e a mínima ali próximo da região dos 87. Então a gente por enquanto está trabalhando dentro desse range, enquanto não sair um acordo definitivo, liberação do Estreito de Hormuz, e a gente deve ter um petróleo ainda oscilando, né? Com notícias no avanço no acordo, o petróleo cai, com notícias de que ainda não é bem assim, ainda falta detalhes, ainda precisa acertar, o petróleo sobe, e a gente segue numa indefinição no curto prazo. É verdade que arrefecemos das máximas, mas ainda o petróleo está muito longe do preço pré-guerra, né, que estava lá abaixo dos $70. Minério de ferro está fraco, caiu em Singapura hoje 1,38%, no aftermarket caiu mais, então vem numa pernada de queda, perde a média de 200, está vindo mirar ali a região dos $102 com o próximo nível de suporte. Metais preciosos também em queda, o ouro caindo 1,07, vindo testar a média de 200 novamente como uma região de suporte, e se perder aí pode desencadear uma tendência mais baixista. A prata caindo hoje forte, 2,92 de queda no momento, né, depois de alguns dias de lado, tá voltando para fazer o menor fechamento desde o dia 19 de maio. E a gente tem uma possível reversão agora de tendência, né? A gente tinha uma linha de tendência de alta aqui sendo respeitada na prata e agora estamos perdendo. Então pode trazer a prata para o teste ali da média de 200 na faixa dos $67. E criptomoedas muito pesadas, né? Bitcoin ontem caiu 6,5%, hoje está caindo quase 2%, deixou ali claramente
um padrão de reversão que a gente conhece como ombro, cabeça, ombro, e o alvo, né, dessa projeção foi alcançado hoje, lá na região de 65.500 dólares, né? Bateu ali exatamente, é um fundo anterior. Pode ser uma região que a gente veja algum tipo de repique, mas está realmente muito pesado o Bitcoin. Pode buscar um alvo 2, lá na região dos 60 mil dólares, que inclusive foi a mínima do ano, né? Bateu lá em fevereiro, 60 mil dólares, pode voltar a testar essa região novamente aí como suporte. O Ethereum também fraco, ontem queda de 7,32%, hoje está caindo quase 3%, e vindo já quase, né, testar ali a região de mínima do ano em 1.741 dólares. Então, apesar do Nasdaq estar numa tendência muito forte, S&P, a gente vê as criptomoedas sem momento, né, sem reverter tendência para alta, uma dinâmica muito pesada de realização, e a gente olhando, inclusive, períodos, né, periodicidades maiores, a gente começa a ver possibilidade aqui de um pivô de baixa no mensal. Então isso pode trazer sim uma preocupação bastante relevante no caso do Bitcoin aqui, se isso se concretizar, perder ali a região de 60 mil, que é uma média de 50 também, no mensal, a gente pode começar a ver o Bitcoin corrigir muito mais, buscar lá a região próxima dos 40 e 9 mil dólares, 50 mil dólares. Então, bastante atenção, apesar do Nasdaq e os índices americanos numa tendência muito clara e bem definida de alta, criptomoedas seguem muito baixistas e a realização está muito forte. Beleza? Amanhã, feriado aqui no Brasil, o mercado americano funciona, mas a gente deve ter aí uma liquidez reduzida, né, por conta do feriado cristão, Corpus Christi, e na sexta-feira o mercado volta ao normal, mas possivelmente com uma liquidez aí abaixo da média, beleza? Espero vocês aí, bom feriado, grande abraço, bom descanso a todos, valeu!